Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Sara Freire, seja muito bem-vinda aqui nesse canal. Espero que você tenha vindo para ficar. Então, já se inscreva e se esses vídeos têm te ajudado de alguma forma, deixa seu comentário, ele é muito bem-vindo e ajuda muito o canal a crescer. Deixa o seu like também, tá bom? Gente, hoje eu vou falar de um assunto que me marcou muito esse ano, sabe? Eu acho que foi a forma que Deus mais falou comigo, sabe? Não sei se foi a mais, mas Deus falou muito comigo através disso. E eu tenho a impressão que eu passei meu ano todo fazendo isso. Mas enfim, hoje eu vou falar sobre o jejum. Mais especificamente, vou falar sobre os tipos de jejum. E, gente, como é muito feio se inspirar em fontes e não citar as fontes, então já quero dizer logo que me inspirei para fazer esse vídeo no pastor Luciano Subirá. Se você quer aprender mais sobre jejum, Deus usa muito ele para ensinar sobre esse assunto. Então você pode procurar no YouTube, ele tem um canal e ele fala muito aí pela internet sobre o jejum. Não só fala, mas também pratica. Vamos pro vídeo. Os tipos de jejum. Hoje eu vou falar sobre 4 tipos de jejum, sendo que um desses jejuns eu nunca fiz. E só Deus sabe se eu vou fazer um dia, mas eu não fui chamada ainda para fazer esse tipo de jejum, porque ele é perigoso. Vamos para o primeiro tipo de jejum, que é o jejum total. O jejum total é o jejum sem comida e sem água. Na Bíblia cita esse tipo de jejum. Ele foi feito por Esther 4, no versículo 16. Quando ela vai falar com o rei sem ser chamada, ela convoca um jejum. Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim. E não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. E eu e as minhas servas também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei, e se perecer, pereci. Então Esther aqui, ela convocou um jejum, onde eles jejuariam 3 dias e 3 noites, sem nada. Jejum total. Deus nos mostra aqui, pelo exemplo, que nós podemos jejuar quando nós temos um propósito que foi determinado por Deus e que nós podemos ir de encontro a esse propósito, a esse passo de fé, mas não apoiados na nossa própria força, mas na força de Deus, sabe? Clamando pela graça e a misericórdia de Deus sobre a nossa vida. Outra passagem que mostra o jejum total é Jonas 3, do versículo 5 ao 10, que diz assim: E os homens de Nínive creram em Deus depois de Jonas ter pregado para eles, e depois de ter fugido e tal. Jonas finalmente pregou e o povo se arrependeu e eles fizeram isso aqui. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. E é no versículo 7 que fala que eles não comeram nem beberam. Nessa passagem eu percebo que o jejum é uma forma palpável, sabe, de se humilhar, de buscar a Deus. Na Bíblia mesmo fala que o jejum é humilhar a alma. Salmos 35 e Daniel também, a gente vai ver. Daniel fala isso, que o jejum é uma forma de humilhar a nossa alma. E eu creio que é uma forma palpável, sabe, de buscar a presença de Deus. Outra pessoa que fez o jejum total por 3 dias foi Paulo, quando ele teve encontro com Deus. Ele ficou cego. Durante o período que ele ficou cego, 3 dias, ele jejuou. Ele não comeu nem bebeu, até que Ananias veio e orou por ele, e as escamas dos olhos deles caíram. Então, por essa passagem, gente, de Paulo e também de Jonas, sabe? Nós vemos que o jejum é uma forma de se humilhar para Deus, de dizer para Deus: eu preciso de ti, sabe? Existe jejum de arrependimento, acredito que foi
o jejum de Paulo, sabe, de Jonas, do povo de Nínive. E, assim, o jejum também é uma forma de se consagrar. Existe jejum de arrependimento, não sei se eu falei isso já, mas enfim. O jejum é uma forma de dizer para Deus, Deus, eu preciso de Ti, a minha alma precisa de Ti, a minha alma não vive sem Ti, sabe? É uma forma de dizer para Deus que você está sedento por Ele, pela presença dEle, sabe? Uma forma de fixar os seus olhos em Jesus, de dizer para Jesus, eu largo tudo por Ti, eu largo tudo por Ti, os meus olhos estão fixos em Ti. É uma maneira também de quebrar a carne, de se humilhar e também de marcar um novo tempo, de ser renovado em Deus, de ter suas forças, sua alegria renovada por Deus. Não sei se vocês já perceberam, sabe, que mesmo na Bíblia fala que, assim, depois do jejum a gente prova uma alegria, sabe, uma alegria genuína. Isso é demais. Encorajo vocês a jejuarem. Só que tem uma observação. O jejum de 3 dias, sem comer, sem beber. Gente, nós somos seres humanos, nós somos carne ainda. Nós ainda não fomos glorificados. Não somos seres somente espirituais. Nós somos seres carnais também. E nós temos um corpo físico. Nosso corpo físico precisa de beber água. Não é recomendado que se passe de 3 dias sem beber água. Então, se você fizer um jejum total, faça com prudência, se prepare para esse jejum, faça com prudência e não passe de 3 dias sem beber água, porque isso pode trazer consequências graves e sérias sobre a sua saúde. O corpo precisa de água. Vamos para o próximo tipo de jejum, o jejum normal. Sim, normal, entre aspas, porque o jejum nenhum é normal. É só para dar um nome. E jejum normal. E impressionantemente, não sei se essa palavra existe, impressionantemente, quem fez esse jejum foi Jesus. Jesus. Sim, Jesus. O próprio Deus, assim, né? Encarnado. Ele fez o jejum normal. Ele bebeu água. E o jejum normal, quando eu falo jejum normal, quer dizer que não tem comida, a pessoa se abstém de comer, mas ela bebe água. E Jesus, ele fez esse jejum. E está lá em Lucas 4, no versículo 2. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminado eles, teve fome. Então aqui a Bíblia não fala que ele não bebeu, mas fala que ele não comeu. Então provavelmente ele bebeu água. E eu gosto muito do comentário do Luciano Subirá, que ele fala que Jesus, ele fez esse jejum como um homem cheio do Espírito Santo para nos dar o exemplo. Gente, Jesus é Deus, o próprio Deus. Mas ele escolheu jejuar como um homem normal, sabe? Para que a gente tenha um exemplo, que a gente siga os seus passos. Eu creio também, sabe, que tipo assim, foi uma forma de Deus falar pra gente: vocês estão no mundo vocês terão aflições, vocês vão ser tentados, mas nunca vai faltar vida em vocês, a água, o vigor. Nunca vai faltar vida, a minha vida em vocês. Porque Jesus, ele é a água da vida. Então eu acredito também que foi uma forma de Deus comunicar isso para nós. Que mesmo que a gente passe por desertos, por dificuldades, por tentações, por necessidades, nunca vai faltar vida em nós. E o próximo jejum é o jejum parcial. O jejum parcial. Nesse jejum, a pessoa se priva somente de certos tipos de alimento. Por exemplo, o jejum de Daniel. Em Daniel 9, versículo 3, diz assim:
E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para buscar com oração e rogos, com jejum, saco e cinza. Ele jejuou como? Daniel 10, versículo 3. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento até se cumprirem as 3 semanas. Então esse é o famoso jejum de Daniel. Mas será que esse jejum é forte? Será que Deus ouve esse jejum? Porque, tipo assim, né? A pessoa até come. O jejum não é se privar de comer? Assim, como que Deus vai ouvir esse jejum? Será que Deus ouve esse jejum parcial? E, gente, sim, Deus ouve. Deus ouve. Porque lá no versículo 12 do capítulo 10, tem uma constatação de que Deus aprovou o jejum de Daniel. Fala assim, ó. Então me disse o anjo: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, humilhar-te. Lembra? Salmo 35, o jejum é humilhar a sua alma. Desde o primeiro dia que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Então o jejum é como uma chave que abre as portas do céu sobre nós. O jejum é algo que agrada o coração de Deus. Tem também o exemplo de João Batista. Ele que se alimentava só de gafanhotos e mel silvestre e se vestia de pele de camelo. Ele tinha um estilo de vida diferente. Gente, eu já fiz, hein? Eu já fiz o jejum de Daniel uma vez. Fiquei 21 dias comendo só frutas e legumes. Não foi fácil, porque eu gosto muito de comer doce e eu não gosto muito de comer legumes. Quando eu fiz o jejum de Daniel, eu aprendi muito não aprendi, quer dizer, gente, o que eu quero dizer é que tipo, eu fui forçada a comer legume, né, porque eu não podia comer outra coisa. Aí eu, tipo assim, gente, aqui até hoje eu tenho dificuldade em comer legumes. Então, se eu falar, tipo, eu aprendi a comer legumes, assim, eu tenho a impressão que eu tô mentindo. Mas me ajudou, sabe, a gostar mais de legumes. O jejum de Daniel que eu fiz. Por enquanto eu faço mais outros tipos de jejum, mas eu posso testemunhar aqui que esse jejum de Daniel é um tempo de consagração e de arrependimento muito precioso e eu aconselho vocês a fazerem. Coragem. O último tipo de jejum. Esse jejum é perigoso e é o jejum sobrenatural. O jejum sobrenatural. E quem fez esse jejum foi Moisés. E outros também, como Elias. Moisés e Elias, por exemplo, fizeram esse jejum sobrenatural. E o que é o jejum sobrenatural? O jejum sobrenatural é o jejum sem comida e sem bebida. Tipo assim, 0. É um jejum total por 40 dias. Moisés fez esse jejum quando ele subiu no monte, quando ele recebeu os 10 mandamentos. E está lá em Êxodo 34. E esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão, nem bebeu água. E escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. E, gente, no começo do vídeo eu falei que para o corpo humano é perigoso jejuar mais de 3 dias sem água. Agora imagina 40 dias. 40 dias sem comer e sem beber nada. Então, não tem outra explicação para esse jejum que Moisés fez e Elias também, senão o sobrenatural de Deus. É um jejum sobrenatural. E eu nunca fiz esse jejum. Nunca fiz e só Deus sabe se eu vou fazer um dia. Mas então, Elias, ele jejuou também 40 dias sem comer, sem beber. Ele estava lá
e o anjo tocou ele e deu ele de comer e de beber. E pela força daquela comida ele caminhou durante 40 dias. Durante esses 40 dias ele não comeu nem bebeu. E não tem outra explicação para isso senão sobrenatural de Deus. Esse jejum é sobrenatural. E tem um testemunho de um irmão que chama Yun, Y-U-N. Ele jejuou 74 dias quando ele estava numa prisão na China. E não tem uma outra explicação para esse jejum, senão que ele é um jejum sobrenatural. Sobrenatural. Então, gente, esse foi o primeiro vídeo da série Como Jejuar, onde vamos falar sobre o jejum, onde eu quero te encorajar a jejuar e também te ensinar como jejuar. Se você tem alguma pergunta, pode deixar ela aí nos comentários, que eu vou responder com todo prazer. E Deus abençoe você e até o próximo vídeo.